para que o pecado se tornasse extremamente pecaminoso. Romanos 7:13. Paulo, para mostrar o mal formidável que há no pecado, expressa assim o pecado. Ele não poderia encontrar nada mais maligno e odioso para expressar o pecado do que ele mesmo, o próprio pecado. O pecado é um mal tão grande que não pode ter um epíteto pior. Paulo não consegue chamá-lo de nada pior do que pelo seu próprio nome. Extremamente pecaminoso. Para que se tornasse extremamente pecaminoso. Se ele tivesse dito que o pecado era uma armadilha, uma serpente, uma víbora, um sapo, uma praga, um diabo, um inferno, etc., ele teria dito muito, mas ainda assim não o suficiente para expressar o mal transcendente que há no pecado. Portanto, ele o chama de extremamente pecaminoso. Todos os outros males são apenas externos. Eles só atingem o nome, o corpo, o estado, a vida. Mas o pecado é um mal interior, um mal espiritual, um mal que atinge a preciosa e imortal alma. E, portanto, é o maior de todos os males. A morte põe fim a todos os outros problemas, ou seja, pobreza, doença, desgraça, desprezo, aflições, perdas. Mas o pecado é um mal tão grande que a própria morte não pode pôr um fim a ele. A própria eternidade nunca porá um ponto final, um fim nesse mal dos males. Todos os outros males nunca podem fazer de um homem o objeto da ira e do ódio de Deus. Um homem pode ser pobre e ainda assim precioso aos olhos de Deus. Ele pode ser grandemente abominado pelo mundo e ainda assim altamente honrado por Deus. Ele pode ser humilhado pelos homens e ainda assim exaltado por Deus. Mas o pecado é um mal tão grande que submete a alma do pecador à ira e ao ódio de Deus. Todos os outros males atingem apenas o bem-estar presente do homem, mas o pecado atinge o bem-estar eterno de um homem. Todos os outros males nunca podem impedir a comunhão de um homem com Deus. Um homem pode ter comunhão com Deus na pobreza, na doença, na prisão, no exílio. Mas o pecado é um mal tão grande que interrompe a comunhão com Deus, corta a comunhão com Deus. Todos os males externos são criaturas de Deus. Haverá algum mal na cidade que o Senhor não tenha feito? Mas o pecado é o rebento do diabo, o filho do inferno. É uma criatura gerada por ele. Sim, o pecado é pior do que o diabo. É o que transformou anjos gloriosos em demônios infernais. Todos os outros males não lutam contra o maior bem, mas o pecado é aquele grande mal que luta contra o maior bem. O pecado luta contra o ser de Deus, a essência de Deus, a glória de Deus. O pecado é um assassino de Deus, é o homicida de Deus. O pecado é um mal universal, ele é todo mal. Não é nada além de mal, não há uma gota, uma faísca de bem a ser encontrada em qualquer pecado. Em todos os males exteriores há algum bem. Há algum bem na pobreza, na doença, na guerra, na morte. Mas não há o menor bem no pecado. O pecado é o único objeto do ódio de Deus, do ódio eterno de Deus, da ira eterna de Deus. Deus não odeia nada além do pecado. Deus está irado com nada além do pecado. Ele não proibiu nada além do pecado. Ele revelou sua ira contra nada além do pecado. Tão grande mal é o pecado. O pecado é aquele grande mal que trouxe à luz todos os outros males no mundo. É o útero do mal. Foi o pecado que afogou o mundo antigo com água no dilúvio. Foi o pecado que destruiu Sodoma com fogo e enxofre. Foi o pecado que reduziu Jerusalém a montes de escombros. Foi o pecado que trouxe a espada, a fome
e a peste ao mundo. Foi o pecado que lançou os fundamentos do inferno, pois antes do pecado não havia inferno. Foi o pecado que crucificou o Senhor da glória. Agora, quão grande deve ser esse mal que introduziu todos esses grandes males no mundo? O pecado é inimizade contra Deus. Deus não tem inimigo no mundo além do pecado e daqueles que o pecado fez inimigos de Deus. O pecado colocou todo mundo contra o Senhor da glória. É o pecado que transformou os homens em demônios encarnados e que os levou a lutar contra Deus e Cristo e suas próprias almas e sua paz eterna. Um cristão vê o pecado como o maior mal no mundo e seu coração se revolta e se enfurece contra ele em seu próprio peito, antes de ver e sentir isso a respeito dele na vida dos outros. Por causa da natureza vil, imunda, odiosa e atroz do pecado. Para que o pecado se tornasse extremamente pecaminoso. Romanos 7, verso 13. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tá